Boa noite! Estamos aqui para iniciar mais um Terapeuteando de hoje. E hoje um tema muito interessante. Vamos falar sobre crenças limitantes. São construídas através das relações humanas. Começa lá junto das nossas famílias, dos nossos pais, passando depois pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, enfim. São construídas nas relações humanas. Em nossos relacionamentos, nós vamos influenciando e sendo influenciados nas diversas situações do dia a dia. E experiência que a gente vai vivendo em todas as situações da nossa vida, tendo como resultado informações apreendidas, crenças que vão elaborando novos saberes. Saberes que podem levar ao sucesso e à prosperidade, ampliando assim as nossas virtudes e as nossas habilidades, como também podem servir como açoites de nossa certeza e de nossos desejos, limitando tudo o que nós gostaríamos de ter e de construir. Quando nós pensamos na construção do nosso caráter, nós buscamos as vivências pessoais e o contexto de cada um nas relações humanas. E a resultante dessas experiências é que vai gerar ideias mediante essas influências vividas. E nem sempre nós temos resultantes positivas ou construtivas. Muitas vezes nós formamos ideias que vão influenciar o nosso potencial, a nossa evolução, a nossa prosperidade, mas de maneira negativa, polidora, desastrosa, formando em cada uma as chamadas crenças limitantes. E se você passa por alguma experiência que tenha a percepção de estar repetindo a mesma carga, com um significado emocional bem pesado, ou que essas experiências demandam forte peso emocional, afetando diretamente o seu modo de agir ou de interpretar a realidade que você vive, pode ter certeza, é um sério candidato a viver ou a ter dentro de você uma crença limitante. E para compartilhar esse tema comigo hoje, no Terapeuteando, eu trago com muito carinho um grande profissional que eu admiro muito, Marcelo Caide, para falar junto comigo sobre um campo minado de castração do sucesso e de prosperidade. O Marcelo é psicólogo, é coach, especialista em psicologia positiva e responsável pelo programa Dê um Up na sua vida. E eu estou aqui procurando o Marcelo para convidá-lo para que ele possa entrar. Muito bem. Marcelo, acabei de enviar para você o meu convite para você entrar e compartilhar comigo a live de hoje. Vamos Olá, lá? Opa, Béldia. tá. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Como vai? Seja muito bem-vindo no Terapeuteando. Muito boa noite, Béldia. Como que você está? Tudo bem? Eu estou bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer ao convite por eu estar aqui participando dessa sua live e espero contribuir positivamente com todo o seu público e me sinto muito honrado e muito feliz de estar aqui com você e com as pessoas que te seguem aqui na sua página. Marcelo, é um carinho, é uma responsabilidade muito grande. Eu falo que cada vez que eu tenho uma live, cada vez que o Terapeuteando se inicia e fica, né? Depois ele vai lá para o meu canal no YouTube, fica aqui no histórico do Instagram também. Então é uma responsabilidade muito grande. E eu tenho tido um carinho e vamos dizer assim, um privilégio de estar trazendo pessoas que falam com amor, que amam o que fazem e que principalmente têm um compromisso muito grande. Então é uma honra estar falando com você hoje. Quero já te agradecer, gratidão pela tua disponibilidade, pelo seu carinho mesmo em estar dividindo. É você que vai dividir comigo essa live. Então seja muito bem-vinda e os meus agradecimentos. Muito Bom, obrigado. você quer falar um pouquinho sobre o teu programa? Quer falar um pouquinho sobre você? Vamos já para as provocações.
Você manda, você é meu convidado especial. Muito bem, Béldia. Eu sou psicólogo, né, com uma especialização em psicologia positiva. Também tenho uma formação em coaching, sou mestre em teologia, exerço também uma atividade pastoral aqui na cidade, aqui em Suzano, onde eu resido, né? E o meu programa The Up em Sua Vida, ele tecnicamente ele é um coaching psicológico positivo, né? Ele é um coaching porque eu me utilizo das técnicas e metodologias do coaching. Ele é positivo porque ele tem um viés psicológico, uma vez que sou psicólogo, e, e eu gosto muito da terapia comportamental cognitiva, da psicologia positiva, e ele também é positivo porque a alma desse meu programa, ele está fundamentado na ciência do bem-estar da psicologia positiva. E esse meu programa, ele tem como objetivo ajudar as pessoas basicamente no atingimento das suas metas, dos seus objetivos, que é um tema que a gente vai tratar bastante hoje, né, em crenças limitantes. Ele também ele eleva o autoconhecimento, né, é também um programa de autoconhecimento, de elevação de autoestima. Então é um programa muito interessante para aquelas pessoas que pretendem crescer e se desenvolver no campo pessoal, em todas as áreas aí da sua vida. Certo. Com certeza, Marcelo, ele traz contribuição e faz as pessoas abrirem a sua consciência. Eu também gosto muito da psicologia positiva. A terapia sistêmica trabalha muito dentro da psicologia positiva, né? Eu trago também algumas técnicas de PNL, e eu acredito assim que quanto mais ampliação de consciência, maior nós vamos viver com mais tranquilidade, nós vamos ressignificar as nossas dores, os nossos traumas. Trauma todo mundo tem, né? Não precisa não ser amado para ter trauma. Trauma nós temos, faz parte, os conflitos é que vão fazer com que a gente cresça e amadureça. Mas quando a gente tem uma filosofia que permite que a gente entre nela e através desse conhecimento a gente possa ampliar a consciência, com certeza vai nos dar uma vida muito mais saudável, vai nos levar para um estágio maior de adulto, um estágio de maior compreensão da vida. Então, eu tenho certeza que esse seu programa é muito bom. Eu te acompanho, você sabe disso. A tua seriedade, a sua disponibilidade para você lidar com todo o teu público, eu tenho uma grande admiração. Então, Eu me saiba que eu sinto sou muito, direto do seu trabalho. me sinto muito grato por isso, viu, Béldia? E quero dizer para você que a psicologia positiva foi uma surpresa muito importante para o meu trabalho e para a minha vida pessoal também. Né? A graduação em psicologia ela deixou algumas lacunas, né? A psicologia, a graduação em psicologia deixou algumas lacunas. E a psicologia positiva veio como que preencher essas lacunas dentro dessa ciência que é a psicologia, porque a psicologia enquanto ciência ela é uma ciência nova, né? Comparada com as outras ciências. Tem um pouco mais aí de 100 anos. E a psicologia positiva nem se fala, né? Tem um pouco mais de 25 anos, um pouco mais de 20 anos. Então, a psicologia positiva, tendo seu foco no lado, nas forças pessoais, naquilo que o ser humano tem de bom, veio preencher lacunas importantes que a graduação deixou lá atrás. Certinho. Vamos começar nossas provocações sobre o tema de hoje? Vamos lá. Eu falo provocações, Marcelo, porque são temas muito profundos, né? A gente tem cursos de muitas e muitas horas para falar sobre crenças limitantes, felizmente. Porque essas crenças, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai falar alguns pontos sobre ela, mas não dá para a gente esgotar sobre todos os pontos dessas interferências dessas crenças na nossa vida. Por isso que eu falo que eu trago apenas provocações para as pessoas que estão já nos acompanhando ao vivo ou que vão assistir depois, que elas possam assistir e buscar mais referencial, mais informações sobre o tema. E para a gente iniciar, Marcelo, para você, como as crenças limitantes prejudicam as pessoas, se é que você acredita que prejudicam? Como elas atuam na nossa vida?
Com certeza, ô Beldia. É sempre importante, sempre quando eu vou falar de crenças, eu sempre gosto de começar falando o seguinte, né, para o público leigo que não conhece o assunto. Eu até fiz uma pesquisa hoje no meu Stories perguntando se, para a pessoa que está entrando ali no Stories, se ela já ouviu falar sobre crenças limitantes. E, por incrível que pareça, pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, embora elas possam ter crenças limitantes dentro delas, né? Eu sempre gosto de começar dizendo que quando a gente fala de crenças, dentro desse contexto que nós estamos falando, a gente não está tratando de crenças religiosas, a gente não está falando de dogmas religiosos, a gente está falando daquelas crenças que são as nossas verdades individuais. E como você muito bem pontuou, Beldia, no começo, na sua introdução, essas crenças nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, principalmente na nossa família de origem, na nossa criação, na nossa educação, e também pelas experiências que a gente foi tendo durante a vida, né? Nos âmbitos do trabalho, da escola, das amizades, dos relacionamentos, né? Então, crença, quando a gente fala de crença, a gente está falando das nossas verdades individuais. E essas crenças, elas podem ser positivas ou negativas. Elas podem ser boas ou ruins, construtivas ou destrutivas. Elas podem estar muito longe da realidade ou muito próxima da realidade. Então, é muito importante a gente entender que crença é aquilo que eu penso a respeito de tudo que é o mais importante na vida. Então, respondendo a sua pergunta, Abel, dessas crenças limitantes, elas podem prejudicar a vida das pessoas? Totalmente, não é? Quando eu penso em crença limitante, eu penso nas crenças limitantes em dois aspectos, né, que abrangem dois aspectos importantes. Primeiro, as crenças limitantes relacionadas à própria pessoa. E aí nós estamos falando da autoestima, estamos falando da autoconfiança, estamos falando da autoeficácia, estamos falando do amor próprio, estamos falando do autocuidado, estamos falando da consciência que a pessoa tem da sua identidade pessoal, da sua história, da sua vida, das suas experiências. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte pergunta: que história você conta da sua história? Porque a nossa história, ela está aí, ela está construída. Existe uma construção da nossa história. A questão é a seguinte: qual é a interpretação que eu dou à minha história? Qual é a versão que eu conto da minha história? E isso é muito importante, a gente pensar nas crenças limitantes relacionadas a nós mesmos. O que eu penso sobre mim, né? Eu tenho uma visão correta a meu respeito, positiva. O que eu penso sobre mim mesmo, o meu valor pessoal. O que eu penso sobre mim me ajuda a crescer, a me desenvolver, a ter relacionamentos positivos, a alcançar as minhas metas, estar motivado para alcançar os meus objetivos, planejar a minha vida, olhar para o futuro com esperança e otimismo, olhar para o passado com gratidão, olhar para o presente com uma atenção plena. Tudo isso envolve crenças limitantes. Então, se eu tenho uma baixa autoestima, se eu tenho uma visão distorcida de mim mesmo, uma visão muito negativa de mim mesmo, se eu acredito que eu não posso alcançar metas, que eu não posso alcançar objetivos, que eu não posso ter relacionamentos satisfatórios e duradouros, são crenças limitantes a meu respeito, que eu tenho sobre mim mesmo. É óbvio que isso vai me prejudicar, né? E o outro aspecto das crenças limitantes envolve as áreas importantes da vida. O que eu penso, por exemplo, sobre relacionamentos? O que eu penso sobre casamento? O que eu penso sobre família? O que significado tem para mim maternidade, paternidade, sexualidade, dinheiro, sucesso, prosperidade, descanso, política, cidadania, responsabilidade social? Então, todas esses grandes domínios, essas grandes áreas, essas áreas importantes da vida, ou coisas que são importantes, que fazem parte da nossa vida, todos nós temos um pensamento a respeito de tudo isso. A questão é,
as minhas crenças em relação a esses domínios importantes da vida são crenças construtivas, funcionais, me ajudam a me desenvolver como pessoa, ou são crenças que me limitam, que me sabotam, que me prejudicam? Por exemplo, imagine alguém, Béldia, que tem um entendimento de que o dinheiro ele é sujo, de que somente as pessoas desonestas enriquecem, prosperam. Uhum. Essa é uma visão distorcida, é uma crença distorcida de dinheiro. Né? Ou aquelas pessoas, por exemplo, que acredita por algum motivo, por um ensino religioso, ou ou quem sabe por uma experiência traumática, acredita que o sexo seja algo ruim ou pecaminoso, por exemplo. Né? Como que essa pessoa vai desenvolver um relacionamento íntimo sadio se ela acredita que o sexo não é bom, é condenável, é um tabu? Exatamente. Né? Então, a pessoa se casa, vai querer ser mãe, pai. O que eu penso sobre paternidade, maternidade? É uma visão sadia, correta? Quantas pessoas que se casam e mães que querem ter filhos, que seria melhor que se tivesse um cachorrinho em casa do que um filho, porque não está preparada para ser mãe. Porque a ideia que tem de maternidade é uma ideia totalmente distorcida. E é muito importante, Bel, a gente entender que muitas dessas crenças distorcidas, essas crenças limitantes, elas têm elas têm a sua origem lá na nossa família de origem. Né? Uhum. A gente acaba reproduzindo algumas ideias e comportamentos, padrões de comportamento, padrões de ideias que nós desenvolvemos lá na nossa família de origem. Então, como que nós vimos os nossos pais se relacionando? Como que nós vimos os nossos pais tratando de conflitos? Como que nós vimos os nossos pais lidando com dinheiro, resolvendo problema, resolvendo problemas conjugais? A tendência que nós temos de reproduzir tudo isso é muito grande, porque foi dessa maneira que nós aprendemos. Né? Ou alguma experiência que realmente nos prejudicou, que prejudicou a pessoa. Por exemplo, né, alguém teve um noivado que não acabou em casamento. E aquilo foi muito traumático. E a pessoa acaba acreditando que por causa daquele evento que fez a pessoa sofrer demais, que ela não pode ser feliz no amor. E ela acredita naquilo porque é uma crença, é uma verdade individual dela. Ainda que não seja uma verdade de fato, mas é uma verdade dela. Então, ela acreditar que ela não vai conseguir se relacionar com ninguém, pronto, ela já está colocando um impedimento para que ela possa conhecer novas pessoas e seguir em frente. O grande problema das crenças limitantes, Béldia, é que além das pessoas elas não conseguirem crescer e se desenvolver, as pessoas também não conseguem seguir em frente, tocar a vida, virar a chave em situações em que a gente precisa prosseguir, né? Você citou um exemplo da questão da menina que foi noiva e que por algum motivo não deu certo. Geralmente, e aí ela cria uma crença, uma verdade dentro dela de que ela não pode ser feliz, de que ela não está disponível para ser feliz, né? E o pior, que todos os homens vão trazer um resultado negativo, porque generaliza. Ela viveu o contexto dela Exatamente. como um homem, mas ela generaliza para todos os homens. E muitas vezes eu falo no consultório, toma cuidado se essa crença é sua, ou se você ouviu a sua mãe falar. Porque é muito comum. Eu passei a minha vida, é a minha história. Eu passei a minha vida ouvindo a minha mãe falando que homens não prestavam, que homens eram todos iguais, homens só pensam neles. E aí, qual é a ideia de homem que você vai construir? Aí, quando eu fui mãe e tive um menino, eu falei: opa, peraí, e agora? Qual é a ideia que eu vou construir sobre o homem na vida do meu filho? Porque se eu for levar essa, ele não vai sair, não vai ser ninguém. Então a gente tem que ter muito cuidado, e eu achei fantástico o que você falou. Qual é a história que você conta sobre a sua história? Porque quando a gente ouve a história que a gente conta da nossa própria história,
É o primeiro passo para nós identificarmos se nós temos crenças limitantes, né? Porque aí a gente olha para o contexto da nossa vida. E se nós temos um movimento que gira, 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 volta lá no início. Eu namoro, tem meninas que falam para mim, eu tenho o dedo podre, que é uma grande crença, né? Não, você É não tem o verdade. dedo podre, você tem uma crença limitante. Ou pessoas que às vezes estão indo bem no setor financeiro, de repente perde tudo de novo, aí me procura e fala, mas eu já vivi isso outras vezes. Olha, você está girando um ciclo na tua vida com os mesmos resultados emocionais. E um grande peso emocional de perda aí. Então, a partir do momento que eu olho para mim, que eu olho para como eu conto a história da minha vida, é o primeiro índice, o primeiro passo para eu entender se eu tenho essa crença. E aí, o que eu posso fazer a partir daí? Né? Se eu olho para mim e eu acredito que eu tenho uma crença que me faz procrastinar, de repente aí eu procrastino, por que eu procrastino? Aí, não, amanhã vai dar certo. Aí eu começo, de repente eu paro novamente, eu desisto de vez, ou paro e falo, não, não é para mim. Não é para mim isso daqui, infelizmente eu nasci para sofrer, para ser infeliz. São crenças, e esses ciclos são marcados por essas crenças de dores, de que eu falo que são açoites mesmo, que paralisam a nossa vida. Porque deixa dentro da gente uma sensação de impotência, né? Anula qualquer perspectiva que a gente tem de prosseguir. Eu falo que a gente precisa ter muita fé nas nossas habilidades. E essas crenças, elas simplesmente cortam essa nossa fé. A gente fica buscando no outro, achando que o outro é melhor do que a gente, que o outro vai dar conta. E é óbvio que nós vamos viver um efeito negativo, desvalorizando todas as nossas capacidades interiores, e isso vai ter um resultado agravante, um resultado de dor também, tanto no setor pessoal quanto no setor financeiro, no setor de profissional. Você falou algumas ideias, né? Algumas falas limitantes. Tem gente que eu também já citei algumas, mas eu gosto sempre de citar algumas crenças. Tem gente que fala assim, ó, não importa quanto é o trabalho, eu nunca vou conseguir juntar dinheiro. Putz, você já está reprogramando o seu cérebro. É uma programação mental que, se você juntar dinheiro, entrou aqui, antes de cair aqui, já foi embora, porque você já trouxe para você uma programação mental vinda de uma crença que você acredita. Ou eu não ganho, não mereço ganhar isso, não mereço ganhar aquilo, né? Não é possível viver do que se ama. Que hoje está muito em pauta pessoas que trabalham de uma maneira descontente, acreditando que o que elas amam fazer não dá certo, não dá dinheiro, então elas têm que continuar infelizes no trabalho delas, porque o que elas amam fazer, infelizmente, não dá dinheiro. Eu falei que eu comecei há 11 anos, eu comecei já praticamente quase na terceira idade uma nova profissão. Se eu fosse ter essa crença limitante, eu venho da educação. Eu tenho 37 anos da educação, onde eu já me aposentei, mas eu tenho bastante prosperidade na educação. Se eu fosse acreditar que só a educação me daria dinheiro, porque eu passei por vários, já por faculdade, por ensino de pós-graduação, se eu fosse olhar para o tanto que eu ganhava e não acreditar que eu podia começar uma nova profissão que não ia me dar dinheiro, nossa, eu ia morrer na praia. Então, é muito interessante a gente olhar para a história que a gente conta das nossas próprias histórias, para realmente a gente reconhecer e identificar quais são essas crenças limitantes que a gente tem, e principalmente se elas são minhas ou se eu estou comprando elas dos meus pais, se eu estou comprando, você falou muito bem na relação do que a gente vivencia aí com os nossos pais, mas o primeiro passo é compreender essas falas ocultas que a gente tem e que, infelizmente, trazem comportamentos repetitivos e um ciclo mesmo destrutivo para a gente. E pensando assim, Marcelo, que sugestão você coloca para as pessoas que querem se superar?
que querem sair das crenças destrutivas para entrar, para construir as crenças fortalecedoras, ressignificando todas essas ideias que são castradoras no sucesso e na prosperidade. Você já deu algumas, eu também, mas vamos pontuar mais algumas ressignificações mais assertivas para que as pessoas possam pensar nessas falas ocultas e falar, não, eu vou mudar com essa fala do Marcelo. O que você falou agora é muito importante, Béldia, né? Falar da ressignificação. É muito importante porque quando a gente fala de crenças, a gente está falando de significado. O significado que eu dou a mim mesmo, a minha história, a minha pessoa, a minha identidade, os significados que eu dou aos aspectos, às áreas mais importantes da vida, como eu já pontuei lá atrás, né? Quando a gente fala de crença, a gente está falando de significado, né? Então, o que significa para mim, como eu já falei aqui, casamento, relacionamento, amizade, dinheiro, prosperidade, que significado que eu tenho para mim mesmo? Aliás, essa é uma pergunta que eu faço no programa que eu realizo, e algumas pessoas não conseguem responder de pronto. E tudo bem se não conseguir responder, porque realmente algumas pessoas nunca param para pensar nessa pergunta, que é: qual o significado da sua vida? É uma pergunta realmente difícil de se responder, né? Então, quando a gente fala de crenças, nós estamos falando de significado. O significado que eu dou para as minhas verdades. Como já falamos lá atrás, né? A crença, ela pode estar muito próxima da realidade ou muito longe dela, né? Então, ressignificar é justamente isso, é dar novos significados, é atribuir novos significados a essas crenças que são destrutivas, que são limitantes, que são disfuncionais, que impedem o meu crescimento em alguma área específica da vida ou em todas as áreas da nossa vida. Então, isso é muito importante a pessoa entender isso, né? Que, de repente, a pessoa ela tem uma crença limitante numa área específica. Vamos colocar aqui, vai o dinheiro, falamos do dinheiro, né? A pessoa tem uma visão, uma crença errada a respeito do que é ter dinheiro. É uma crença específica. Mas essa crença específica, nessa área da vida, pode prejudicar ela em outras áreas. Vai prejudicar o seu trabalho, seja ele um empregado ou um patrão. Vai prejudicar o seu casamento, porque se está casado com alguém que tem visão de ser um bom investidor, de saber gastar o dinheiro, de saber ser o senhor do seu dinheiro, né? Então, as pessoas, esse casal não vai falar a mesma língua a respeito do dinheiro, né? Então, quer dizer, aquela crença específica, numa área específica, pode atingir negativamente todas as áreas da sua vida também. Então, é muito importante pontuar isso. Então, quando a gente está falando de crenças, a gente está falando justamente disso de significado, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Imagine que alguém passou por um divórcio. E a gente sabe que divórcio é uma experiência muito dolorosa para quem já passou por ele, né? Um divórcio é devastador, principalmente quando há filhos envolvidos, né? E às vezes um divórcio, uma separação pode ser uma experiência tão traumática para alguém que a pessoa que ela não consegue mais virar a chave da sua vida, ela não consegue seguir em frente, ou um luto, né? Ou um sonho que não se concretizou. Quando o ser humano lidar com perdas que causam muita dor, muito sofrimento, a frustração é muito grande, porque a gente está falando de sonhos, né, Beldi? A gente está falando de expectativas. Né? De repente a pessoa... Propósito, né? De propósito de vida, de meta. Exatamente. De repente a pessoa investiu tanto tempo num relacionamento, num negócio, numa profissão, e aquilo acabou em nada, não deu certo, né? Isso pode fazer com que muitas pessoas elas fiquem paralisadas na sua vida, elas não consigam seguir em frente, porque aquela experiência foi traumática, né? Causou uma mudança de valor, uma mudança de significado. A pessoa começa a olhar para si mesma e se autodeprecia. Ela, de repente, começa a achar que ela não tem a capacidade
de gerenciar a própria vida, de seguir em frente, de retomar a sua vida, né? Então, a psicologia positiva, por exemplo, ou a terapia comportamental cognitiva, propõe exatamente isso, a ressignificação dessas experiências. Por mais dolorosas que elas tenham sido, a ideia é a seguinte, é fazer com que o indivíduo consiga encontrar algo de positivo naquilo que trouxe sofrimento, naquilo que trouxe a dor, naquilo que trouxe perdas. Então, eu consigo olhar para o passado e ver lá no divórcio algo de bom que me aconteceu, algo de positivo. Eu consigo dar um significado diferente, né? Aquela experiência que me aconteceu. Por exemplo, vamos pegar um luto, né? Perder pessoas, eu acho que amamos é uma das maiores dores, ou a maior dor que a gente pode passar na vida, né? Principalmente quando elas vão muito rápido, né? E a Não gente dá está tempo passando. nem de fazer a despedida. A gente está vivenciando isso agora na pandemia, né? As pessoas morrem e em 30 minutos se faz lá a, a cerimônia fúnebre, né? As pessoas não estão conseguindo dar a homenagem devida aos seus queridos que estão morrendo, caixão fechado, quer dizer, uma coisa em que o luto, o luto é um processo, né? E esse processo vai para cada pessoa. No caso do luto, por exemplo, é fazer com que, com o passar do tempo, aquele sofrimento se transforme numa saudade aliada à gratidão por ter vivido com aquela pessoa por um tempo. Então isso dá um outro significado, né? A saudade vai ficar, obviamente, a saudade fica, né? As lembranças ficam, mas é muito importante que, com o passar do tempo, a gratidão por ter vivido com aquela pessoa tome o lugar daquele sofrimento sufocante, né? E interminável, que parece que não vai acabar nunca, né? E a mesma coisa para outras experiências negativas da vida. Procurar um significado mais positivo, tentar extrair coisas boas do que aconteceu. E uma outra coisa importante também, o Béldia, é ajudar as pessoas a se verem como sobreviventes, não como vítimas de uma situação como essa, de perda, de expectativas não satisfeitas ou não cumpridas, né? Essas perdas muito grandes, né? Como luto, divórcio, desemprego, um negócio que não deu certo, não é? Então, aquilo pode ter sido tão traumático para a pessoa que ela se vê apenas como vítima. Então, alguns estudos na psicologia positiva têm demonstrado que quando a pessoa muda a sua perspectiva, ela começa a se enxergar mais como uma sobrevivente, um sobrevivente do que uma vítima. Essa pessoa ela reúne mais recursos emocionais, psicológicos, para seguir em frente, para tocar a sua vida e seguir em frente com a sua vida, porque isso é muito importante e necessário. Perfeito. A tua fala me fez lembrar o triângulo dramático do Kahneman. Quando ele fala, né, ou você vai ser vítima. Se você é vítima, você está acusando alguém, no caso, a pandemia, né, o Covid, ou você vai ser o salvador. Quando você está nesses personagens, a tua vida, o triângulo dramático, ele é anti-gravitacional, a tua vida cai. Você não vai ter prosperidade, você não vai ser um sobrevivente. Porque o sobrevivente já consta de você ser o triângulo de realização na tua vida, que vem do Fernando Freitas, do Dr. Fernando Freitas. O triângulo da realização é onde você vai buscar suas ideias, buscar sua sabedoria e tomar atitude. Quer dizer, você muda totalmente o rumo da tua vida. O coach, Marcelo, ele organiza, né, as crenças em algumas, vamos dizer assim, algumas, não seria fases, mas ele organiza as crenças para a gente poder entender melhor. Ele coloca algumas crenças na categoria de hereditárias, que vem lá mesmo dos nossos pais, né? Como a gente foi criado, nesse momento onde a gente, desde a nossa infância, a gente vai elaborando essas crenças de relacionamento, dinheiro, de quem eu sou.
você falou muito bem, né, sobre a autoestima. Está tudo ali relacionado nessas crenças hereditárias, através de todas essas falas dos pais, no momento que a gente vai vivenciando com ele. Isso vai fazer com que a gente tenha sucesso ou insucesso na vida. Tipo assim, ó, você deixa tudo pela metade, é uma fala muito grande de pais, né? Tinha que ser você de novo. Putz, você é lerdo, menino, você é um burro. Gente, isso é uma frase, é uma fala oculta que vai ficar e vai se transformar numa verdade, numa crença limitante muito grande. Nós temos também, se a gente for pensar, nessas crenças que a gente chama de hereditárias, que vêm lá do momento da infância, que foram criadas, né, de tanto a gente ouvir o pai, ouvir a mãe falar, e a gente vai construindo essa relação conosco mesmo, relação de traição, se eu vejo muitas brigas por algo, porque às vezes a gente pensa que essas crenças são construídas só para aquilo, só no sentido do que eu ouço, mas é do que eu vejo também. Se eu vejo situações de traição entre meus pais, eu estou entendendo que aquilo e eu vou armazenando aquilo como uma crença limitante. Se eu estou num contexto de brigas, né, por qualquer motivo, briga por dinheiro, eu também estou incorporando uma crença. Excesso ou ausência de regras e limite, eu coloco muito isso para paz. Amor é colocar regras, é colocar limites, porque você vai deixar essa criança sem regras, sem limite, você não está trabalhando de maneira adequada. E aí a gente vê também outros fatos das pessoas em relação à comida, a álcool, a como ela vai tratar os animais. Tudo isso é apreendido nas relações que ela vem tendo com a família, com o pai e com a mãe, que são os nossos primeiros mestres, né? Os nossos primeiros professores. Se ela vai vendo essas situações corriqueiras, se ela vai ouvindo essas falas internas, é óbvio que tudo isso vai impedir dela acreditar em si mesma, na própria capacidade e até, o que é pior, dela acreditar nos outros também. Então, ela já tem um movimento de distanciamento. Um outro tipo de crença que vem dessas hereditárias são as pessoais. Com tudo isso que eu estou vendo e ouvindo os meus pais me dizerem, que eu estou enxergando o que acontece na minha casa, como é que eu vou construindo isso dentro de mim? Que ideias eu vou formatando sobre o meu eu? Que eu falo que a gente tem uma essência grande, conforme a gente vai crescendo, a nossa essência vai dando lugares para sombras, para memórias de dor, embasadas nessas crenças que a gente vai vivendo dentro do contexto familiar. Vou dar mais um exemplo que eu acho que fica interessante para as pessoas entenderem. Eu estou fazendo um concurso, não passo nesse concurso, pronto. Ou de repente eu passo lá nos últimos lugares, eu já falo, não, esse emprego não é para mim. Trabalhar, ser funcionário público não é para mim, trabalhar numa estatal não é para mim, porque eu não passo em nenhum concurso. Com certeza eu sou um burro mesmo. Vai ver, ele já ouviu isso há muito tempo, né? Quando lá nas relações, quando os pais iam ajudá-lo na tarefa, na organização dos seus pertences, enfim. Tem pessoas que são demitidas por muitas vezes no trabalho e não entende por quê. A gente fala, nossa, Bel, agora que eu pensei que estava legal, fui demitida de novo. Por que será que ela está sendo demitida? Por que esse comportamento está sendo recorrente na vida dela? Né? E gerando sentimentos de impotência, criando, consequentemente, essas crenças que vão limitar a própria capacidade e virtude dessa pessoa. Nós temos também as crenças sociais, que a gente pensa que é só lá com a nossa família, mas não. Nós temos essas crenças onde a gente está no meio social e nós temos uma mídia muito grande, a imposição mídica hoje é muito forte e, de uma certa maneira, às vezes não é nem implícita, às vezes é até explícita mesmo, elas estão construindo dentro da gente, né? Por exemplo, o mundo é perigoso. Isso todo mundo fala. É uma crença que veio por onde? Veio pela mídia. E é um senso comum.
Eu falo muito isso, eu acredito que a maioria das pessoas tem essa crença. Quando eu vejo, eu falo, não, ele é perigoso, mas se eu tiver prudência, eu consigo sobreviver e cuidar de mim de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais saudável. Né? Outra crença que é comum que passa pela sociedade, muito, que eu ouço muito, trabalhar à noite é só para homens. Onde se viu, ser mulher, você vai fazer o que à noite? Né? Só tem sucesso na TV quem tem corpo bonito, quem tem corpo esbelto. Aqui, isso aqui não é para gente, não, aqui é só para quem tem dinheiro. Então, são crenças que a própria mídia vai passando para a gente, a própria sociedade, são crenças culturais que a gente vai incorporando nessas interações sociais. E eu falo que uma crença nunca vem sozinha, ela vem, a gente vai inteirando, vai costurando ela com essas pessoais, com essas hereditárias, e vai virando um grande bolo aí, vai neutralizando mesmo todos os resultados positivos na nossa vida. Uma outra crença que o coach coloca, que eu gosto muito de estudar essa categoria, é a lógica equivocada, né? Que generaliza quando você fala da menina que ela teve um namorado, estava noiva, mas aí não deu certo, e ela generaliza. Casamento não é para mim, eu não nasci para ser esposa, não dá certo. Isso é uma generalização, é uma lógica equivocada, onde eu generalizo uma determinada atitude que aconteceu comigo para todos eles. Tive um relacionamento abusivo? Não. E todos os homens são abusivos. Eu falo longe de mim, não quero mais. E muito próximo dessa lógica equivocada, a gente tem as desculpas. Eu falo que são as desculpas verdadeiras. Ah, eu não queria mesmo, né? Eu não gosto de fazer exercício físico. Então, é mais fácil eu falar, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, do que eu assumir. Não, eu não gosto de fazer exercício físico. Isso é uma desculpa verdadeira, mas é uma crença. Por que não assumir? Eu preciso reconhecer, eu preciso me conhecer. Né? Ou eu vejo muito como professora, que eu pergunto para os pais, tem livro na tua casa? Não. Eu não tenho dinheiro para comprar livro. Mas se você gosta de ler, não. É uma desculpa para não gostar de ler, porque você tem uma biblioteca municipal, vai na biblioteca. Né? Então, o problema não é no comprar o livro, o problema é não gostar de ler. E a gente se esconde atrás dessas desculpas. Outras crenças, ou outra categoria de crenças são os medos. Como que o medo nos sabota, né? E por medo a gente deixa de fazer alguma coisa, de medo daquele resultado. Ah, eu não quero esse cargo mesmo. Nossa, mas você não estava pleiteando, chamar outra pessoa? Não, não era para mim. Quer dizer, por medo de não conseguir, de não ser valorizado, eu vou desistir antes mesmo de tentar. Ou, eu não gosto de festa de aniversário, mas você tem certeza? Ou é medo de que não apareça ninguém, nenhum convidado na sua festa? A gente tem que olhar para esses nossos medos, para essas desculpas que a gente coloca. Você já citou no início da tua fala sobre as crenças religiosas, mas também pode vir. A gente sabe que tem muitas crenças através desse contexto religioso que ao invés de assumir um papel mesmo, mais de levar a pessoa à consciência, muitas vezes acaba deixando as pessoas presas em alguns conceitos. Por exemplo, homossexualismo. É pecado ser gay. Tá, mas é uma crença? Aonde está o pecado aí? Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve em qualquer situação que a gente está, em qualquer circunstância, ambiente que a gente está. Porque essas crenças, elas são livres. E elas vão ser geradas através dessas ideias limitadoras para que as pessoas assumam, né, o que querem ou deixam de assumir o que querem, o que são, e muitas vezes podem gerar episódios de comportamentos depressivos. Você, como psicólogo, você trabalha com isso. Com certeza, no teu consultório, passam muitas pessoas com crises de depressão, principalmente na adolescência,
de ansiedade, às vezes uma postura corporal totalmente, que você percebe que a pessoa já está ali fechada para o mundo, aí você vai conversando com ela, vem de crenças que ou ela comprou como verdades através de um momento social lá na escola, através do círculo social, que é uma outra categoria, né? Que o círculo social é onde eu venho, onde eu vivo, por exemplo, no ambiente de trabalho, no ambiente da escola. Eu ouço e eu pego aquilo de acordo com as pessoas do meu círculo social. Por exemplo, um amigo próximo, eu chego e uma pessoa está contando, nossa, eu passei em tal hora naquele tal lugar e eu fui assaltado. Pronto, a gente já generaliza. Naquele lugar, aquela hora é lugar de assalto, não dá para passar ali. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Às vezes a pessoa está falando alguma coisa, o outro fala, nossa, mas você gosta de se exibir. Aí, se a pessoa não tiver uma autoestima, já castrou. Ela vai fazer o quê? Vai se fechar. Nossa, eu não posso falar o meu ponto de vista porque acham que eu estou me exibindo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque é extremamente perigoso. Você falou muito bem isso no início da tua fala. É muito perigoso o que essas crenças, quando elas não são fortalecedoras e sim destrutivas, como que elas mudam repentinamente a nossa visão de mundo, principalmente porque hoje dificilmente a gente consegue construir uma estima saudável, uma estima mais elevada, né? E aí, a gente está falando sobre isso. Como é para você a cura dessas crenças limitantes através de um processo terapêutico, através de um processo nas terapias? Como você trabalha? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu não sei se o termo mais correto seria cura, viu, Belgian? Talvez a gente possa usar aí um outro termo, né? A Pensando, ressignificação. uma ressignificação, uma transformação, uma mudança, né, dessas crenças, né? Eu acredito que toda crença limitante é uma filha da desesperança, né? Uhum. Porque se a pessoa tem uma crença limitante a respeito de qualquer coisa ou de si mesmo, de uma área importante da vida, ali está a desesperança, né? A falta, a ausência da esperança, né? É interessante isso porque quando a gente fala de esperança, a gente está falando de uma orientação para o futuro, de um olhar para o futuro, né? E a crença limitante, ela tem a sua origem no passado, mas ela produz expectativas negativas em relação tanto ao presente quanto ao futuro, né? É lá no passado que nascem, que são produzidas, né? Construídas as crenças limitantes, mas elas têm um efeito no presente e no futuro, no sentido de que eu não consigo olhar para o futuro com esperança, tá? Então, uma terapia, qualquer terapia que seja, em qualquer abordagem psicológica, né? E é muito importante se dizer isso, ô Beldia, né? Porque os processos de coaching, eu posso falar isso tanto na minha condição de coach como de psicólogo, né? O coaching, ele não tem por objetivo, embora ele tenha um efeito terapêutico, o processo de coaching, ele não pode ter uma finalidade clínica, no sentido Uhum. terapêutico clínico, né? Essa função é uma função da psicologia. É muito importante que se diga isso. Então, qualquer terapia, qualquer abordagem terapêutica que pretende transformar uma crença limitante em construtiva, ela tem que ter como propósito aumentar ou restaurar a esperança do indivíduo. Então, acho que esse é um ponto de partida, né? Qualquer abordagem terapêutica que pretende transformar essa crença limitante numa crença construtiva, numa crença que vai fazer a pessoa crescer, se desenvolver, melhorar os seus relacionamentos, atingir metas e objetivos, o propósito dessa terapia é a reconstrução da esperança. E a esperança, na perspectiva da psicologia positiva, ela tem dois aspectos.
O primeiro é a motivação, né? Então, relacionada sempre ao atingimento de metas e objetivos, seja em qualquer área da vida. Então, o primeiro aspecto da esperança, na perspectiva da psicologia positiva, é a motivação. Ou seja, eu me sinto motivado a ir atrás dos meus sonhos, das minhas metas, dos meus objetivos. E o segundo aspecto são as rotas ou os caminhos. Ou seja, eu, além de me sentir motivado a alcançar determinada meta ou objetivo, eu também traço metas, eu faço um planejamento para ir de encontro a esse meu objetivo, a essa minha meta. Então, isso é a esperança na perspectiva da psicologia positiva, né? E todas as terapias, né? Todas as intervenções dessas terapias positivas, seja da psicologia positiva, seja da terapia comportamental cognitivo positiva, todas essas intervenções dessas terapias, elas vão visar justamente isso, não é? A restauração da esperança. Por exemplo, tem um exercício que eu gosto muito, que se popularizou, que é o que você certamente conhece, que é o diário da gratidão, ou o diário das três bênçãos, ou o diário de bordo, o nome que se queira dar aí. O que pouca gente sabe é que o diário da gratidão ela tem sua origem lá na psicologia positiva. E os estudos demonstram que a prática da gratidão ela diminui os níveis de depressão e de estresse crônico. A prática diária da gratidão e frequente aumenta o bem-estar e satisfação com a vida. Então, os benefícios da prática da gratidão são imensos, né? Os benefícios aí com o bem-estar e a satisfação com a vida. Então, é um exercício bem prático, que a pessoa pega lá um caderno, um bloco de anotações, e por um espaço de, no mínimo, de 3 meses, a pessoa vai escrever 3 coisas que aconteceram de bom para ela, que ela agradece à vida ou a Deus, né? Que ela tem a agradecer, não precisam ser coisas extraordinárias, né? Achei um malote cheio de dinheiro. Não, de repente, sei lá, o marido levou um café da manhã na cama para a esposa, ou a esposa saiu e deu um sorriso para o marido antes de sair de casa, alguma coisa, mesmo que seja pequena, mas que seja de valor, significativo para a pessoa. Então, ao final do dia, ela vai colocar lá no seu diário de bordo 3 coisas boas que aconteceram a ela. E não somente isso, ela também vai escrever, ela vai tentar procurar descrever o porquê que ela acha que aquelas coisas boas aconteceram. Por que elas ocorreram? Então, tentar dar uma explicação. E uma outra coisa que pode ser descrita também no diário de bordo é se eu pudesse voltar no tempo daquele dia, o que eu faria de diferente? Tá? Esse diário da gratidão eu aplico em todos os meus programas e o resultado que a gente tem visto é o seguinte, Beldia, que as pessoas, quando elas praticam a gratidão com frequência diariamente, frequentemente, diariamente, por bastante tempo, né, confirmam que as pesquisas e que os estudos apontam. A perspectiva do indivíduo em relação à vida muda. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos a tendência de nos acostumar com aquilo que é positivo, com aquilo que é bom. E, ao mesmo tempo, nós temos a tendência de sermos impactados de uma forma muito profunda e duradoura pelas coisas ruins que nos acontecem. Mesmo que sejam coisas pequenas, né? Uma pequena discussão no trânsito, uma pequena discussão no trabalho, uma pequena briga em casa, né, com algum membro da família, uma pequena discussão. Aquilo causa um impacto muito grande na nossa vida. De repente, um conflito pessoal pequeno que aconteceu na manhã, talvez aquilo vai nos acompanhar durante o dia todo, até a hora de dormir. Mas, de repente, algo de bom que alguém nos fez, a gente vai se sentir bem com aquilo, com aquela gentileza, ou com alguma coisa boa que alguém fez pra gente. É óbvio que aquilo vai nos fazer um bem, a gente vai gostar, aquilo vai ser prazeroso, ou vai elevar a nossa autoestima, alguma coisa nesse sentido, mas aquilo vai passar logo. Aquilo não vai nos acompanhar o dia inteiro. Então, o diário da gratidão objetiva isso. Não negar a realidade. Não fazer de conta que os problemas não existem, que eles estão ali. O diário da gratidão
Não é você pegar os problemas e jogar eles para debaixo do tapete e fazer de conta que eles não existem. Não é isso. O diário da gratidão, a prática da gratidão, né, tem por objetivo fazer com que a nossa perspectiva da vida mude. Que a nossa perspectiva do nosso dia a dia seja transformado. E a gente começa a observar que coisas boas e positivas também nos acontecem. E que essas coisas boas e positivas, elas podem começar a ter um impacto também, assim como as coisas ruins que nos acontecem, as coisas boas também precisam ter um impacto maior e mais duradouro dentro da gente, porque assim a gente vai elevar a nossa satisfação com a vida e o nosso bem-estar. Isso tem tudo a ver com as crenças limitantes, em a gente diminuir ou superar essas crenças. O Diário da Gratidão, além de fazer com que a nossa satisfação com a vida aumente, o nosso bem-estar aumente, isso vai também, como já disse, mudar a nossa perspectiva em relação à nossa vida diária, né? Isso vai, com certeza, mudar os significados que nós damos a muitas coisas na vida. A gente vai começar a observar que há coisas muito boas e positivas que nós devemos ser gratos nos detalhes, nas pequenas coisas da vida, tá? Então isso é uma coisa muito legal, uma coisa muito bacana, e é um exercício muito simples de se fazer, né? E é uma série de outras intervenções, todas elas dentro da terapia comportamental positiva e dentro também da psicologia positiva, muitas outras intervenções, precisaríamos de muito tempo para falar sobre elas, né? Mas elas se concentram basicamente nos pontos fortes do indivíduo, tá? A gente sabe que a psicologia tradicional, e isso não é ruim, isso é muito útil e é proveitoso e necessário, que essa psicologia tradicional, ela identifica os transtornos, ela identifica o que não está bom, usando uma linguagem leiga, né? Ela identifica o que não está bom para ser melhorado, para ser superado. Mas a psicologia positiva, sem ignorar aquilo que está de ruim no indivíduo, a psicologia positiva, ela pretende fazer com que esse mesmo indivíduo, ele identifique os seus pontos fortes, as suas habilidades, o que ele tem de bom em si e no seu entorno social, os recursos que essa pessoa tem, que ela pode utilizar para a superação de uma dificuldade, para melhorar os seus relacionamentos, para o atingimento de metas e objetivos. Então, todas as intervenções da psicologia positiva e da terapia comportamental cognitivo-positiva visa a concentração, aí, primeiro, a identificação desses pontos fortes, das forças pessoais e o emprego dessas forças naquilo que a pessoa pretende melhorar na sua vida. Então é óbvio que, ao fazer isso, isso é também um caminho do autoconhecimento, né? Então, quando eu estou me conhecendo melhor, estou descobrindo em mim forças que antes eu não, conscientemente, eu não as conhecia. Quando eu vou me descobrindo que há coisas positivas em mim, isso aumenta o meu autoconhecimento e me potencializa para seguir em frente, né? E, ao mesmo tempo, também me ajuda a ressignificar o meu passado. Então, eu começo a olhar o passado com gratidão, começo a dar atenção plena ao presente e olhar o futuro com otimismo e esperança. Então, essa é a proposta, né, das abordagens psicoterapêuticas positivas no lidar aí com as crenças limitantes. A tua fala na PNL, na Programação Neurolinguística, a gente fala de reprogramação mental, né? Quando eu tiro o foco, o que é a gratidão? É tirar o foco das coisas, vamos dizer, menos boas e começar a reconhecer o que é mais bom, o que é bom que vem para a gente. E aí eu tiro o foco. Eu vejo que eu não sou só um pântano, eu sou também um jardim, né, florido, onde, como você falou, eu sou uma pessoa abençoada. E aí eu consigo fazer uma reprogramação. Junto com esse exercício, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas o que você está fazendo hoje, ou o que você pode fazer hoje
para que o dia seja mais feliz, para que o seu dia seja mais feliz, mais saudável, mais completo para você. E a gente, como você falou da questão do estar aqui agora, numa outra fala, e eu estou trazendo para cá, a gente só tem o aqui agora. Nós só pertencemos ao presente. Para eu pertencer ao presente, eu tenho que deixar de ser vítima para ser um atuante. E se eu sou um atuante, eu tenho que viver no aqui e agora. Então, o que eu posso fazer? E uma dos pontos é a questão da gratidão, é ser grato por tudo que vem na minha vida, porque são muito bons. Hoje ainda estava conversando sobre a pandemia, e uma pessoa falando, né, da questão do vírus e tal, e eu falei, olha, eu sou eternamente grata por essa pandemia. Porque hoje eu tive a possibilidade de passar... Quantas pessoas? Essa não é a primeira. Nós já tivemos muitas no decorrer do histórico humano. Só que eu estou tendo a possibilidade de viver num processo onde a cura foi muito rápida. Né? Em menos de praticamente um ano e meio se teve uma pesquisa, conseguiu vacina, está todo mundo quase já uma boa parte vacinada. Então, eu me considero privilegiada. Tudo bem, eu nunca tinha passado por isso e eu sou uma sobrevivente, mas eu sou uma sobrevivente que eu tenho uma gratidão imensa, porque eu consegui, diferentemente de outras pessoas que viveram lá, né, em outras situações de grandes doenças, quantas pessoas ficaram paraplégicas quando teve aquele surto da poliomielite, da malária, enfim, né? Pessoas que tiveram resultado de mortes também. E se hoje a gente for olhar, nossa, nós somos muito privilegiados, porque nós estamos passando num processo histórico de pandemia, onde nós estamos tendo o merecimento de ter uma cura muito rápida, com menos sofrimento. Então é isso, do limão fazer uma limonada. Vamos transformar as nossas dores e ver o que eu posso aprender, o que eu posso ressignificar essa dor. Ela não vai deixar de existir. Nós estamos numa pandemia, mas o que ela traz para a gente de aprendizagem, o que eu posso ver nela e o que eu posso fazer dela é algo que vai servir como lição para a minha vida. É mais ou menos isso. Marcelo, por mim, a gente falaria aqui até... Tem muita coisa aí que eu queria te perguntar, mas nós vamos ter que acelerar um pouquinho. As crenças, elas podem... Você mesmo já falou que elas podem ser limitantes ou elas podem ser fortalecedoras. E ser limitante ou ser fortalecedora, de uma certa maneira, está ligada com o estado emocional de cada pessoa, dentro da vivência que ela teve, dessa estima construída ou não. Para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, vamos, né, encerrar com chave de ouro. Como são as crenças, ou que relação tem essas crenças com o estado emocional? Eu acho que tem tudo a ver, viu, Béldia? É óbvio que só essa pergunta já daria uma live de 1h30, né? Com certeza. Porque aí a gente já entraria em inteligência emocional, né? E a gente falaria muito sobre isso. Eu vou responder falando especificamente sobre o pessimismo e o otimismo. O Martin Seligman, considerado o pai da psicologia positiva, ele fala isso em um dos seus livros, né? Sobre psicologia positiva, que eu acho muito interessante, que a pessoa, inclusive ele tem até um teste sobre isso, onde você identifica se você tem uma tendência mais ao pessimismo ou mais ao otimismo. E as pessoas que têm uma tendência mais ao pessimismo, quando algo de bom acontece ao pessimista, geralmente o pessimista pensa que aquilo que de bom aconteceu foi um golpe de sorte. Foi um fato isolado na vida dele. E que aquilo não vai atingir beneficamente as outras áreas da sua vida. Tá? E quando alguma coisa de ruim acontece ao pessimista, ele acha que aquilo era previsível, que aquilo sempre acontece a ele e que aquilo vai afetar todas as áreas da sua vida.
Agora, a pessoa que tem uma visão mais otimista, mais esperançosa da vida, né, a pessoa que tem uma tendência maior ao otimismo, essa pessoa, quando acontece algo de ruim a ela acha que aquilo é um fato isolado, que aquilo não acontece sempre, não vai acontecer sempre, e que aquilo não vai atingir as outras áreas da sua vida. E quando uma coisa boa acontece ao otimista, ela recebe aquela coisa boa como algo já esperado, como algo que acontece na vida dela. E que aquela coisa boa que aconteceu numa área específica da vida dela, seja na família, na profissão, no trabalho, no dinheiro, aquilo vai atingir beneficamente todas as áreas da vida dela. É muito legal essa abordagem que o Seligman faz, porque está dentro dessa questão das crenças limitantes, né? Uhum. Como que eu vejo a vida? A minha visão sobre a minha vida e as coisas que me acontecem. Eu tenho uma tendência mais ao pessimismo ou mais ao otimismo, a uma visão mais esperançosa sobre a vida, né? Eu acho que tem tudo a ver, sim. E eu acredito que as crenças limitantes afetam as nossas emoções, o Béldia, né? Em relação ao medo, à tristeza, à raiva. Às vezes a pessoa ela tem medo da rejeição, ela tem medo do insucesso. Então ela não arrisca. A pessoa que tem uma crença limitante em relação a algo que ela possa alcançar, e aí a gente está falando da autoeficácia, né? A pessoa, a autoeficácia tanto geral, né? Ou seja, ela acredita que ela, de um modo geral, ela consegue as suas metas e objetivos, ou uma autoeficácia específica sobre uma área específica da vida. Uma pessoa que tem uma crença limitante, ela não acredita que ela pode alcançar os seus sonhos, porque ela tem um medo, ela tem medo de não conseguir, ela tem o medo do fracasso, ela tem o medo das críticas, né? Uma outra emoção aí, a gente pode falar da tristeza. De repente a pessoa ela carrega uma tristeza causada, que está presente nela por experiências que não deram certo no passado, né? Ela carrega aquela melancolia, aquela tristeza, e aquilo parece que não tem fim, né? Então isso também faz com que a pessoa ela se sabote, né? Porque ela acha que aquilo vai acontecer novamente, ela acredita que não vai dar certo, né? E há pessoas que têm raiva de si mesmas, né? Por incrível que pareça. Então são pessoas que precisam de ajuda, que precisam de tratamento. Elas não gostam de si mesmas. Elas se vitimizam, ou elas acreditam que não têm os recursos necessários para atingir os seus objetivos, né? Então, quais são os sentimentos que eu tenho ao meu respeito, né? É óbvio que a gente tem que ter uma visão equilibrada de nós mesmos, reconhecer as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, os nossos pontos cegos, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar e tentar identificá-los, mas ao mesmo tempo eu tenho que reconhecer que eu tenho coisas boas e positivas em mim, né? Então essa visão equilibrada é muito importante. E quando uma visão negativa sobre mim mesmo suplanta uma visão positiva, é óbvio que isso vai afetar as minhas emoções, né? O meu amor próprio, a minha alegria, a minha paz, né? E assim por diante. Perfeito. Marcelo, quando eu pensei em você para a gente conversar e compartilhar esse tema sobre as crenças limitantes, além de termos conversado vários pontos, foi também de deixar a seguinte questão: como, né, para cada pessoa, como cada um se sente em relação a essas crenças pessoais? E também deixar um convite muito especial para todo mundo, principalmente quem vai assistir depois. E para as pessoas que estão aqui também. Busquem o autoconhecimento. O autoconhecimento, tanto o coach quanto a psicologia positiva fala muito bem isso. O autoconhecimento traz informações necessárias para que você possa realizar a mudança que você tanto deseja, para você construir as suas metas e os seus objetivos que você tanto quer. E as crenças limitantes são construídas por meio de opiniões, de pensamentos, de ideias que foram elaboradas dentro de cada um, frente a essas experiências da vida de cada um, o qual vai prejudicar, vai interferir negativamente na realização de propósitos, tanto no sentido pessoal quanto profissional. E crenças muito fortes chegam a
se fortalecer, você também falou isso, estou reforçando, passam a ser verdades, embora não sejam, né? Mas passam a ser verdades incontestáveis na vida das pessoas. O importante é o cuidado ao que as pessoas fazem de frente a essas crenças, que são ideias, são forças interiores, são regras mentais que foram incorporadas inconscientemente, a maioria delas, mas não são a representação da pessoa em si. Isso eu quero deixar como final da nossa live. Deixar de arriscar, tentar novas realizações em prol de pensamentos, de sentimentos negativos, de sentimentos destrutivos, resultam, sim, em grandes perdas e oportunidades para construir outras realidades, outras possibilidades. Portanto, que cada um olhe para as suas crenças, reconheça cada uma delas, identifique o que cada uma já interferiu negativamente em sua vida e reavalie o quanto de virtude ou de força interior cada um tem para contrapor a essas crenças que te limitam e que você possa ressignificar todas essas ideias em novas informações, passando a ser conscientes para instigar novos gatilhos de prosperidade e assim te impulsionar a experiências de maior sucesso, de maior valor para cada um. Perceber a sua essência, o seu self, né? Só mesmo ressignificando essas verdades e transformá-las, trazê-las para o consciente. Trazer essas experiências desastrosas que não deram certo e que ficam lá no inconsciente, anulando novas experiências, novos resultados, e principalmente resultados diferenciados e ressignificados. Marcelo, eu quero muito, 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 muito te agradecer. Gratidão por esse momento, por você ter me dado essa honra, esse prazer e essa disponibilidade da gente conversar. Passei um pouquinho, eu te prometi que a gente mais ou menos era uns 40, 50 minutos, mas ficou muita coisa para a gente conversar, falamos muita coisa, mas como eu falei, falar de crenças limitantes é um curso interminável. Gratidão que você tenha na sua vida muito mais, né? Essa capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas, que você continue sendo esse profissional maravilhoso e muito sério e competente que você é. Abraços e muito obrigada. Béldia, muito obrigado pelas suas palavras, né? E vale a pena dizer que as crenças limitantes pode ser muito difícil para a grande parte das pessoas conseguir identificar essas crenças sozinhas, né? Então é muito importante que elas acessem profissionais que executam esse tipo de trabalho como você faz, como o trabalho que eu faço, para ajudar essas pessoas na identificação dessas crenças e na modificação e na transformação delas, né? Eu agradeço muito, Béldia, o seu convite, as suas palavras, foi uma conversa muito legal, muito bacana, e espero ter aí, de verdade, ter contribuído positivamente com todo o seu público, que participou com a gente ao vivo aqui, e com aqueles que vão assistir aí no seu IGTV, que vai ficar gravado aí, né? Com certeza. Um grande abraço e muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Até a próxima. Abraço. Até a próxima. Um grande abraço. Aos que vão assistir depois, um grande abraço também e até o próximo Terapeutiano. Até mais.